Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod da Keila, o podcast que fala de tudo um pouco, mas não sobre qualquer coisa. A gente gosta de falar de melhoria contínua, não só aquela melhoria contínua da empresa, mas a melhoria contínua na vida. E hoje nós vamos trazer um tema que melhora muito a vida da gente, que é análise comportamental. Eu tô aqui com a Jéssica, né, especialista em inteligência emocional e analista comportamental. Jéssica, muito bem-vinda, tá? É uma honra te receber. Pode ficar à vontade, a mesa também é sua. Obrigada, Keila, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui, de poder contribuir com cada um de vocês que estão assistindo esse podcast. Estou muito feliz. Que bom, eu também estou muito feliz porque esse tema me interessa muito. É um tema que permeia muito tanto a vida pessoal quanto a vida profissional, né? E passa pelaquela parte do autoconhecimento, né? A pessoa vai lá, faz um teste, descobre o perfil comportamental dela. Eu queria te ouvir, né? De onde surgiu essa ideia da Jéssica se especializar em perfil comportamental? Que insight que você teve? Quando que você percebeu, gente, eu preciso de fazer isso? Então, sempre buscando esse autoconhecimento, essa jornada, trabalhando como atriz, descobrindo também um mundo vazio por trás disso, eu falei, eu preciso de mais, sentindo falta de algo a mais. Então, comecei nessa jornada de autoconhecimento e fui me apaixonando. Então, fui entrando ali na psicanálise, na área do coach, da inteligência emocional, e fui me sentindo, fui realmente me encontrando, vivendo as metodologias em mim, vendo funcionar, vendo acontecer dentro da minha família, sendo transformada através do autoconhecimento. Eu falei, eu preciso buscar mais para passar esse conhecimento para mais pessoas. E qual que é a importância hoje que tem da pessoa se conhecer? Porque assim, a gente se conhece, primeiramente, através da lente das outras pessoas, né? Porque a gente cresce, a mãe já fala assim, quando a criança começa, né? Quando a criança nasce, porque ele é tranquilo. Porque ele chora muito. Porque ele é guloso. Porque ele é um dorminhoco. Então a gente já cresce com aqueles rótulos, né? E quando a gente percebe, a gente sai repetindo que a gente é aquilo que o outro rotulou, né? E qual que é a importância, de fato, da gente se conhecer e verbalizar o que de fato a gente é? É realmente quebrar essas crenças que muitas das vezes nos impede de avançar. Quebrar esses padrões mentais que foram inseridos lá na nossa infância, igual você falou. Porque nós nascemos com esse DNA. Algumas pessoas falam, uma criança é mais tranquila, outra criança já é mais calma. Às vezes são irmãos, vivem no mesmo ambiente familiar, mas cada um tem um comportamento diferente. Então você já vê que já tem uma linha ali, um traço de personalidade formado e que vai sendo moldado de acordo com o ambiente. Mas são pessoas que são criadas juntas, mas que têm sim comportamentos diferentes. E aí acaba sendo rotulado muitas das vezes como birrento, como aquela criança que escuta cala-bocas, e isso vai interferindo na sua vida adulta, porque ela vai perdendo a identidade dela, ela vai perdendo a referência de quem ela realmente é e começa a se fechar, a se moldar para caber no padrão do que o outro espera dela. E é isso que é o grande risco. Então, o autoconhecimento, ele traz essa liberdade, porque você se blinda no ponto, quando você se conhece, você sabe aquilo que realmente faz diferença na sua vida, e você sabe aquilo que realmente é importante para você, então não é qualquer pessoa que tem a capacidade de te ferir, de te paralisar. Então, realmente faz muita diferença. É isso aí, minha gente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E essa jornada de perfil comportamental tem alguns rótulos dos comportamentos, né? E me conta um pouco que tipo de comportamentos são classificados, até mesmo para a gente perceber, né, gente? Será que eu sou o quê? Qual o meu perfil comportamental? Nós temos aí os dominantes, que são aquelas pessoas que fazem, acontecem, que normalmente são vistas também como pessoas grossas, insensíveis, porque ela quer resultado, ela tem foco no resultado. Então, talvez ela não tenha muito jeito para falar com as pessoas, ela quer que você age rápido, pensa rápido e executa. E quando essa pessoa não vê o resultado rápido, ela tende a desanimar e partir para outra coisa, porque ela é mais dominante na situação. Temos também o perfil estável, que são aquelas pessoas mais tranquilas, que gostam do ambiente calmo. Muitas das vezes ela abre mão da vontade dela para agradar o outro, que também às vezes é um cuidado, um ponto de atenção para essa pessoa não se isolar para manter o ambiente tranquilo. Ela evita entrar em atrito, né? Os estáveis. Temos também o perfil analítico, que é aquela pessoa que é mais criteriosa,
que para entrar em ação ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir confiante, analisar os fatos ali. É uma pessoa que prefere um ambiente mais tranquilo, reservado, que tem facilidade ali de trabalhar em um ambiente fechado, concentrado. E temos também o perfil influente, que é aquela pessoa totalmente comunicativa, mas às vezes também considerada sem noção. É aquela pessoa que quer aparecer, que fala, que é espontânea, mas muitas das vezes não mede a consequência. Então é visto como uma pessoa inconsequente, que é aquela pessoa que age por impulso muitas das vezes. E os perfis, eu gosto muito de falar que nós não somos um perfil, nós estamos esse perfil. Porque ele é de acordo com o nosso momento de vida mesmo. Então a gente vai sim se moldando, se adaptando. Muitas pessoas também, quando chegam, elas estão num perfil adaptado, que o meio fez ela ser assim. É aquela pessoa que muitas das vezes ela é ríspida, ela tem que fazer acontecer, mas por quê? Quando você pega para analisar o contexto por trás, é uma pessoa que não teve ninguém para fazer nada por ela. Então ela falou, se eu não fizer, ninguém vai fazer. E hoje ela tem dificuldade de voltar para o seu perfil original, porque ela não acostumou a ser bem tratada, a tratar as pessoas com cordialidade. Então ela fica com aquele receio de eu preciso fazer por mim, porque senão ninguém vai fazer. E tem como a gente descobrir isso? Que eu, por exemplo, estou num perfil analítico, porém a minha base é um dominante, só que o ambiente me moldou daquele jeito. Tem como? Sim, é o autoconhecimento. É justamente através aí de um processo de autoconhecimento para que você identifique. Porque quando você está no seu perfil natural, é leve para você. Você faz e acontece. Você não é forçado, Você né? não é forçado. Então, as tarefas que você faz acontecem de forma fluida. Agora, quando você está num perfil adaptado, é pesado para você, igual você suponha, você deu o perfil analítico de exemplo. Se você está num perfil analítico adaptado, que às vezes você está num emprego ali que te faz ser mais analítico, não é leve. Você fica o tempo todo assim, que horas que eu vou embora? Porque você não está no seu melhor, você não está usando as suas forças pessoais. E isso também na vida, porque às vezes você precisou ser analítica ali na sua vida, você precisou escolher por você muitas das vezes e você não se permite ser vulnerável. Você não se permite olhar para outras pessoas de outra forma, porque você está ali, eu preciso entregar aquilo que elas querem. E aí você se molda para caber num padrão E é que tudo não é muito seu. sofrido, né? Geralmente é aquelas pessoas que acordam e falam, ó céus, ó terra, tenho que ir trabalhar. E aí a pessoa não tem a mínima noção de que ela está no lugar errado porque ela não se conhece, ela não conhece o perfil. Você tocou até no assunto de trabalho. Você já trabalhou em RH? Não. Não, né? Porque os RHs, a maioria, eles não têm o hábito de dar a devolutiva do perfil comportamental, né? E aí, eu, como gestora, muitas das vezes sinto falta não só da devolutiva pro candidato, mas para eu montar um plano de desenvolvimento para aquele indivíduo, né? Porque eu não, é o que você falou, eu não posso dar um trabalho analítico para um dominante. Ou não posso, por exemplo, colocar uma pessoa com perfil influente longe de pessoas, porque ele gosta de pessoas, né? E até mesmo trabalhar ali o equilíbrio daquilo. Então, assim, qual a sua percepção em relação à importância de ter essa devolutiva para essas pessoas que geralmente nem se conhecem, né? Para que elas se posicionem na vida, por exemplo? Sim. Eu não trabalho com RH, mas a gente faz ligações com o pessoal da RH. Então, quando isso é proposto para trabalhar o DISC dentro da empresa, a gente vai com a metodologia, mas primeiro é o quê? Saber do gestor. O que você quer com o DISC? O que você espera? Porque muitas das vezes a empresa contrata, mas ela não sabe o que ela quer. Então, se o que você espera, se for para candidatura, eu preciso de um perfil, qual vaga que você quer? Qual perfil que você busca nessa vaga? Então, a gente mapeia esse perfil primeiro, para que seja contratado de acordo com o que o gestor pede, para que aquela pessoa não seja demitida em breve ou que ela queira sair por estar num ambiente inadequado. Então, é realmente olhar ali de forma específica para aquela vaga, em primeiro lugar, se tratando de empresa, o que a vaga exige? Exige alguém mais dominante? É para um cargo de liderança? Ou exige alguém que realmente tenha concentração no que está fazendo, que tenha aquele domínio do que está fazendo, que não vai ser interrompido? Ou não, você precisa de alguém que é bom em relacionamento, essa comunicação com as pessoas, esse relacionamento, o que o gestor realmente quer. Tem que ficar claro. Então, a gente faz um mapeamento com o gestor primeiro,
para que descobrir o que realmente ele busca com esse perfil, para que seja contratado de forma assertiva. Agora, quando nós aplicamos já nos funcionários da empresa, o DISC para saber o mapeamento da equipe, como que cada um trabalha, o que acontece muito, você falou, eu sinto falta dessa devolutiva. É o quê? A gente faz, sim, uma devolutiva em grupo. Quando a empresa tem que dar essa abertura. Mas o principal ponto é o quê? Às vezes você não vê resultado porque o líder, ele não está disposto a mexer no quebra-cabeça. Então é aí que é o ponto principal. Às vezes o líder também nem se conhece, né, gente? Não se conhece. Porque tem muito disso. Então assim, primeiro passo vem lá, tem que conhecer lá e saber o objetivo que tem. E depois, quando se trata de equipe, a gente vai fazer essa devolutiva com a equipe, mas não, as pessoas vão se conhecer, vão começar a entender e brincar mais com isso, mas não vai ser funcional para a empresa se o gestor não estiver disposto a mexer no quebra-cabeça. Porque não adianta eu te falar que você, por exemplo, se enquadraria em melhor cargo e você não está disposto de mudar. Você contrata uma consultoria, você contrata essa metodologia para trabalhar nos seus funcionários, para que a equipe trabalhe com melhor engajamento e te dê um resultado melhor, tanto financeiro quanto produtivo, e você não está disposto de aplicar a ferramenta, que é o que muitas das vezes acontece. Nossa, mas ela é útil demais aqui para mim, porque a pessoa já está tanto tempo ali, só que às vezes ela está sendo ferida, ela está sendo minada, e chega o dia que ela fala o quê? Cansei. Não dá mais para mim ficar nessa empresa. Eu estou sendo sugada, eu estou exausta, eu estou isso. Por quê? Não olhou para as forças pessoais daquela pessoa, não olhou para os seus pontos fortes, seus pontos de melhoria e absorveu aquilo em um lugar que ela realmente se sentiria bem e produziria muito mais. Ou seja, um perfil comportamental é um investimento e nunca um custo, né? Já dizia o saudoso Abílio Diniz, né? Que a empresa, a composição de uma empresa é igual, independente do ramo. Processos estruturados, pessoas certas nos lugares certos. Mas a gente precisa de saber qual tipo de pessoa. Então, se você, líder, não sabe qual o perfil comportamental, nem o seu, nem da sua equipe, Jéssica Gonçalves está aí para isso. Agora, mudando totalmente aí a esfera do corporativo para o pessoal. Nas nossas relações pessoais, é importante a gente saber nosso perfil comportamental? Muito. Muito. Eu falo que conhecer, entender sobre o meu perfil, do meu esposo, mudou a chave da nossa casa. A gente brinca, você é muito estável, ele faz muito estável, ô estável, vamos, faz. Virou uma brincadeira. Mas a gente começou a se respeitar mais, porque agora ele entende e eu entendo como ele funciona. Porque é do perfil dele, às vezes agir de uma forma que eu antes não entendia. Eu falava, nossa, você não pensa em mim. Você não pergunta a minha opinião. Então, hoje, entendendo sobre o perfil dele, eu falo, é sobre ele, não sobre mim. Ele não olhou, não é que ele não quis cuidar de mim, é que é do perfil dele agir rápido, pensar rápido. E o meu é o quê? Eu preciso me sentir segura primeiro para depois entrar em ação. Então são perfis opostos, mas que se complementam. Então quando você conhece isso, você se fere menos. Você começa a se julgar menos e você cobra do outro menos. Porque você entende que é do perfil dele e vocês trabalham em conjunto para que o clima fique melhor entre vocês, sem ficar criticando, apontando, porque o que acontece muito nos casais é porque eles não sabem nem a linguagem de valorização deles e querem cobrar que o outro haja da mesma forma que ele quer. E não funciona assim. Cada um de nós temos uma perspectiva diferente, uma forma de se sentir amado diferente. Então, quando a gente conhece isso, a gente começa a tratar o outro não como a gente gosta de ser tratado, e sim como o outro gosta de ser tratado, que é o que faz o relacionamento fluir e ficar mais leve. Muito bom. E voltando aí ao que você disse sobre o DISC, que é esses perfis que a gente já falou, a gente tem outros tipos de ferramenta no mercado, né? Que é o Eneagrama, o arquétipo e tudo mais. É a mesma abordagem, é o mesmo objetivo? Eu diria que eles se complementam. O DISC ele é mais utilizado principalmente no meio corporativo também, mas também se utiliza para autoconhecimento. O perfil comportamental diz que ele trabalha os comportamentos humanos. Já o Eneagrama e o arquétipo, ele trabalha o seu comportamento, o seu sentimento. O cognitivo ali. Como que você reage, né? O seu emocional. Então, eles se complementam, eu diria. Que você faz ali o DISC para se conhecer, entender os seus comportamentos, e aí depois você vai mapeando ali com o Eneagrama para entender os seus sentimentos diante daquilo, como que você é mais interno, sabe? Você vai buscando mais para dentro, cada vez mais aprofundando. Mas
Basicamente, é tudo para autoconhecimento. Então, para quem está começando, eu indicaria ali o DISC, porque você vai entender seu comportamento, por que que você reage de determinada forma, e aí depois você ir entrando mais profundo para que você consiga compreender as suas emoções também. Ótimo. E aí você que tá perdido aí na vida, né, não sabe, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu quero um emprego, mas eu não sei para onde eu vou, qual a empresa que tá contratando, qual que é o meu sonho". Eu indico que você se conheça primeiro, né, para ver o que que faz conexão, para que você tenha uma vida produtiva, uma vida feliz e, o mais importante, uma escolha direcionada, né, Jéssica? Porque quando você não tem uma escolha direcionada, todo mundo que está ali naquele contexto sofre, né? E aí, o mais impressionante é que todos sofrem e nem sabem por que estão sofrendo e que caminho seguir, né? Que é no caso do autoconhecimento. É muito importante. Nas relações, é importante a gente se conhecer, a gente conhecer o outro, para que a gente tenha um resultado melhor e um protagonismo melhor na vida, né? Você aí é a idealizadora do método protagonista. Eu até participei do seu evento, muito lindo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, de onde surgiu essa ideia, essa vontade de ajudar a pessoa a se conhecerem. Você já comentou um pouco da sua história, mas o método ele consiste em quê? Quais combinações para atingir quais resultados? O método ele é criado justamente para trabalhar a criança interior, porque muitas pessoas, como atriz e preparadora de elenco, as pessoas me buscam para trabalhar a comunicação. Só que qual que é o principal trava da comunicação hoje? O medo da rejeição. E as pessoas buscam que técnicas de oratória, de artes cênicas, e o medo da rejeição elas não trabalham. E que vem de onde? Da criança ferida, da criança que está fechada ali no seu casulo por muitas das vezes muitos traumas que foram gerados. Então esse método ele busca realmente tratar essa criança interior para que ela possa ser curada e se permita com que ela avance na vida, para que ela consiga trabalhar. Aí depois vem as técnicas de oratória e de artes cênicas, para que ela consiga sim trabalhar a sua comunicação assertiva. Mas não adianta eu entregar todas as técnicas do mundo para você se você não está bem curada, se você não está bem resolvida com a sua criança, porque na hora de a fazer acontecer, você vai travar. Porque não é uma técnica, ou você vai fazer a técnica e vai virar um robô. Você não vai ser você. Você não vai entregar a sua verdade para o mundo. E foi justamente nessa busca de autoconhecimento, fazendo com que, vivendo essas ferramentas, porque eu já tinha feito curso de artes cênicas, de teatro, de oratória, mas eu ainda era um personagem. Eu não era Jéssica. Então, quando era para subir no palco de Jéssica, eu travava. E aí eu falava, como assim? As pessoas falam, como assim, Jéssica? Você é atriz, você não me cobravam por isso, e isso era um fardo muito grande. Eu fazia, como eu não consigo, se você me der qualquer personagem, eu vou lá e faço o que você quiser e eu consigo entregar. E aí eu fui buscando olhar para dentro nessa busca de autoconhecimento e eu fui descobrir esse bloqueio, que é o da criança interior, o medo da rejeição. Porque a comunicação nós temos medo dela por quê? É o medo do julgamento do outro, que o outro vai pensar de mim. E aí então a comunicação, ela não é simplesmente sobre mim, ela é sobre o que eu quero entregar para o outro. E aí, quando eu entendi isso, que a comunicação é mais sobre o que eu quero entregar para você, do que sobre mim, do que os outros vão pensar de mim, a coisa flui de uma forma mais tranquila. E num conflito, assim, quando você viu, você se envolveu num conflito, uma pessoa falou uma coisa que você não gostou e você foi para reagir. Qual o exercício que você faz para que a Jéssica pequenininha não esperneie ali e faça um auê? A gente tem uma técnica que chama técnica dos 6 segundos, que é orientado você pensar em 6 viagens que você fez, ou 6 frutas que você gosta, 6 coisas que sejam do mesmo segmento, mas que você gosta e lembre de forma rápida. Então, sempre que você tiver para entrar em ação, deixar ali, né, o seu corpo para entrar em ação de uma forma desequilibrada, você puxa e volta sua atenção para o racional, porque o nosso emocional ele vai agir por impulso. Ele vai buscar estímulos emocionais semelhantes no passado. E muitas das vezes vai buscar coisas que nós nem lembramos e nem sabemos por que reagimos. Que é isso que acontece muitas das vezes com aquela pessoa. Uma simples coisa que aconteceu, você fala, nossa, mas pra que isso? Não precisava disso. Só que essa pessoa, ela não está agindo na razão e nem no emocional do momento. Não é o que aconteceu aqui nessa mesa que me fez perder esse controle. É o que eu acessei de forma inconsciente lá no meu passado que me fez reagir dessa forma. Então, essa técnica, ela te traz o quê? Para o seu racional.
ela te faz pensar. E quando a gente ativa, né, o nosso racional, a gente traz de novo o nosso equilíbrio e com certeza a gente vai agir sem esse impulso de imediato. Engraçado que agora me veio à memória um episódio da minha criança, né? Que o meu pai, ele vendia salgado na rua, ele aproveitava quando ele terminava e passava na escola e me buscava. Então, nem sempre ele terminava no horário certo. Então, eu era sempre esquecida na escola, né? Ele não me esquecia, mas eu era a última a ser buscada. E aí, o sentimento que eu tinha era, meu pai me esqueceu. E há uns 2 anos atrás, eu combinei de pegar carona com um gerente que trabalhava comigo e ele me esqueceu. Na hora, me subiu uma ira e um misto de sentimentos. Na hora que ele falou assim, eu falei, você não vai passar, já deu hora e tudo mais. Aí ele falou assim, ih, Keila, esqueci de você. Me remeteu à minha história lá, o meu pai me esquecendo na escola, né? Aí eu respirei e eu já tinha tratado isso na terapia porque eu tenho um neura do meu marido esquecer o meu menino na escola. Por quê? Porque eu vivi aquilo. Então, de fato, a gente direto tem que voltar, falar, não, isso é a origem. Lá, quando meu pai me esquecia na escola, ele não tem nada a ver com isso, deixa eu respirar. Acontece, né? Acontece. Isso é muito comum a gente fazer essa associação, porque não é o que aconteceu, mas é como você se sentiu diante do que aconteceu. É isso que gera o bloqueio. Por isso que pessoas diante do mesmo fato têm posicionamento diferente, porque é como ela se sentiu. É isso que importa e é isso que vai fazer ela avançar ou não. Então hoje você tendo o seu racional, você sabe que o seu pai não te esqueceu, que ele estava trabalhando porque precisava trabalhar e que iria te buscar. Mas a sua criança não sabe. Ela sentiu o quê? O abandono, a rejeição, eu não sou importante. E se você não trazer isso para o seu consciente e ir buscando tratar isso, você, em alguns momentos, você vai se sentir. Às vezes você já deve ter passado isso hoje mais curado, tenho certeza disso. Em momentos que você não se sentiu importante, não se sentiu amada, não se sentiu validada. Porque essa criança está sempre buscando essa validação, buscando essa comprovação. E tudo que vem contra, ela fala: tá vendo? Não me amava. Tá vendo? Me abandonou. Eu não sou importante. E aí você começa, se você não trazer para consciência, você começa a associar isso a outras pessoas. Porque é como você se sente. Você não se sente importante. Não é que a pessoa não se acha importante. Ela te acha muito importante, mas você não se sentiu. E hoje essa criança ela precisa romper. E é muito isso que você fez, né? Você, opa, isso é minha criança, não é isso que aconteceu. Tá. Eu tenho um outro bloqueio aqui. Vamos ver se tem jeito pro meu caso. Eu, quando criança, né, o meu pai, como muito cuidadoso, não queria que eu caísse, não me deu bicicleta de presente. E aí eu presenciei um acidente, né? Um escolar esbarrou num ciclista, ele caiu, não aconteceu nada. Logo depois de uns anos, um colega de escola faleceu porque estava andando de bicicleta e tudo mais, gente. E até hoje eu não consigo andar de bicicleta, Jéssica. Tem jeito. Como que a gente vence o medo? Tá vendo? É realmente estar num ambiente seguro para começar, para se sentir mais segura. Estar com alguém do seu lado de confiança. Porque realmente, quando essa informação foi dada, o seu cérebro buscou informações para comprovar aquilo, porque é isso que ele faz. É muito inteligente. Então, o que ele faz? Seu pai falou, não anda porque é mais seguro e tudo. Então, tudo que aconteceu, talvez você nem teria notado se você não tivesse com essa informação. Mas você pegou 2 fatos isolados e associou isso. Então, hoje eu não ando porque eu vou morrer. Exatamente. E aí a gente lida também, porque, por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos que ama bicicleta. Então, assim, meu coração pula todas as vezes que ele fala, quero andar de bicicleta. O que você tem que fazer é não transferir o seu trauma para ele. É começar desbloqueando nele. Filho, vai andar de bicicleta. Talvez você pegar ali na Pampulha, né? Tem aquela bicicleta de família. Começa por ali. Vai sentir a adrenalina, o frio na barriga, andar de bicicleta com a sua família, pra gente dar um novo significado para isso. Então, você que está nos ouvindo, ó, tem algum bloqueio, algum medo, vamos, te convido a ressignificar, porque eu também vou tentar, né? Tô fazendo um compromisso público, hein, gente? Vai conseguir tentar, não. Quem tenta não consegue. Eu vou testar e vou conseguir, isso mesmo. Ô, Jéssica, a gente escuta muito que o nosso bloqueio tem intimidade com o nosso propósito. Explica isso melhor pra gente. E tem. Muitas das vezes, os nossos bloqueios, os nossos traumas, eles nos impedem de avançar.
Então, eles nos afastam do nosso propósito. Não estou falando que o seu propósito é andar de bicicleta, mas poderia ser ciclista. Mas não nesse caso. Mas muitas das vezes, ele nos afasta. Por quê? Se você tem trauma, se você tem coisas do seu passado não resolvidas, você não consegue avançar, você não se sente capaz, você não se sente preparada, você não se sente aceita naquele ambiente. Então, como que você vai alcançar o seu propósito, que passa por pessoas? Porque o nosso propósito é sobre pessoas, se você não consegue falar com as pessoas, se você não consegue falar o que você quer, se você não consegue agir coerente com o que você quer. Porque os nossos bloqueios, eles fazem isso. Eles nos afastam de quem nós realmente somos. Então, nós precisamos, sim, olhar para o nosso bloqueio em amor e começar a pensar, como que eu faço isso? Anota. O que eu tenho dificuldade hoje? Começa a fazer uma lista. Eu tenho dificuldade nisso, nisso. Tá, mas o que aconteceu nessa área, lá atrás, que me impede hoje de ver isso de outra forma? Como que fulano de tal vê isso? Tem pessoas que é bem-sucedida nessa área que eu sou ferida? Sim, então é possível. E aí você começa a mapear os seus traumas, mapear o seu bloqueio, e você mesmo consegue ir dando um significado diferente para isso. Lógico que dentro de um processo, a gente faz isso de forma de forte impacto emocional. Então ele acontece a mudança mais rápida, mais gradativa. Agora, o processo, quando você mesmo vai fazendo essa autoanálise, ela é mais gradativa. Você vai ali aos poucos, às vezes você não vai tentar, mas ele sim, o nosso propósito, ele passa assim. Até mesmo porque o que você falou, você não é ciclista, mas eu posso dar um testemunho para quem tem um bloqueio se eu desbloquear, né? E aí encorajar essa pessoa, né? E dar aí todo o apoio e falar, tem como você andar de bicicleta. Eu falo que a nossa cura, ela é a cura de outras pessoas, Exatamente. independente da área que você tá. Exatamente. Então, Deus conecta pessoas. Ele faz acontecer e muitas das vezes eu falo, quando eu formei, meu professor falava muito isso, falava assim, olha, vai sentar pessoas no seu consultório que é a sua dor. E realmente isso aconteceu, que é para você se tratar, que é para você se curar e você falar, realmente eu estou curado. É aí que E quando entra. você começa a falar dos seus traumas, falar dos seus bloqueios e ajudar outras pessoas, você vê que você também vai sendo curada. Você fala, como que eu não pensei isso? Sabe? Então é realmente se dispor a se doar pelo outro, a enfrentar os seus medos, os seus traumas, o seu medo de bicicleta, você tem que enfrentar pelo seu filho. Senão você vai paralisar ele num trauma que é seu. Entende? Então a gente precisa, assim, não existe medo pequeno ou medo grande. São seus bloqueios e eles são importantes para a sua vida, independente do que seja. É importante para você, é o seu sentimento, é a sua dor e nada pode ser invalidado. E engraçado que você deu o exemplo aí, né? É um medo meu que pode impactar o meu filho. Da mesma forma que talvez não, que é certo que o medo dos nossos pais nos impactaram, né? Então, por isso que é importante ter esse trabalho aí de descobrir a origem e tratar isso, né? Agora vamos para um assunto assim mais leve. Você acha, a gente comentou sobre relacionamento e perfil comportamental. Muita mulher solteira por aí. Como que a gente vai colocar agora no Tinder da vida, né? Se eu sou dominante, eu procuro um rapaz analítico, do arquétipo mago. Você acha que isso funciona? Então, não dá para rotular pessoas, Isso. né? A gente não consegue rotular as pessoas. Mas sim, se conhecer é muito importante. É mais sobre você se conhecer do que conhecer o outro. Porque quando eu me conheço, eu sei que aquilo não serve para mim. Entende? Exatamente. Então, se chega alguém que não está de acordo com meus princípios e valores, por que eu vou entrar nessa barca furada? Entende? Agora, o que acontece muito é que as pessoas não se conhecem, então qualquer um serve. Né? E não se curam e não também se curam. antes, né? Então, assim, pessoas feridas ferem pessoas. E aí elas entram nessa disputa, né? De relacionamento, de ego, que é uma coisa que vai fazendo com que os relacionamentos eles terminem. Os relacionamentos estão rasos hoje em dia, justamente por essa falta de autoconhecimento. As pessoas não sabem o que elas querem, elas não sabem quem elas são. Então elas passam tempo, elas tapam um buraco. Então sim, o autoconhecimento ele vai te livrar aí desses sabotadores, desse ciclo da autossabotagem, de padrões repetitivos que tem te impedido de alcançar aquela pessoa que está esperando por você. Então, vamos nos autoconhecer. Isso é importante também. Você fala de se curar, né? A gente tá falando de relacionamento amoroso,
mas até um relacionamento profissional, né? Porque eu vejo muitas pessoas que estão paralisadas, que acostumaram a reclamar do seu ambiente de trabalho, continuam lá, não conseguem se movimentar, muito também porque atiram para todo lado. Esse bloqueio, essa mágoa é transparecida numa entrevista, e aí o recrutador pode olhar e falar assim, não, peraí, né? Essa pessoa está insegura, ou essa pessoa está buscando qualquer coisa, e nós não somos qualquer coisa, né? É uma fuga, né? Então, hoje a gente está num mundo superficial, onde as pessoas buscam fugas, não conseguem tratar a raiz do problema para depois partir para um próximo passo. E eu acho que isso serve tanto para o mercado de trabalho quanto para os relacionamentos. Exato. E isso que você falou é muito interessante, porque quando a gente aplica a ferramenta em empresa, a gente consegue identificar se a pessoa está burlando o relatório. Sério? Sério. Como? Ah, gente que mente fazendo perfil comportamental, ó. Você vai ser pego e ainda vai ser taxado de mentiroso. Porque não sustenta. Não sustenta. A pessoa que está ali burlando para, por exemplo, cargo de liderança, ela se acha que ela precisa de um dominante, ela precisa de moldar para aquela vaga, ela vai fingir, ela vai marcar algumas respostas que não são coerentes. O relatório vai dar o perfil que a empresa busca, mas tem outras informações por trás do relatório, que são os gráficos, que eles não mentem. Então, as pessoas, elas pega naquele gráfico ali, a gente fala. Aí a gente senta com a pessoa, né, 1 a 1, quando se trata de selecionar vagas, a gente conversa com aquelas pessoas que deram aquele perfil que a gente busca, mas aí na entrevista individual a pessoa não consegue sustentar, entende? Olha a pessoa que legal. ela cai na própria mentira. Por quê? Como que você funciona no seu dia a dia? Me fala de você. Eu vou saber se você é aquele perfil ou não, entende? Então o mapa já me dá um norte de, olha, tá mentindo, porque depende da porcentagem que dá ali no gráfico, a gente consegue identificar, e através da pergunta a pessoa cai em contradição. Por isso que eu fiz um teste desse. Por isso que eles fazem a mesma pergunta sempre. Elas vão se repetindo, não é? Depende de quem tá fazendo. E tem pessoas que vai repetindo para ver se você cai em contradição. Agora, tem pessoa, por exemplo, eu quando eu vou fazer, eu gosto de entrar ali na pessoa. Me fala de você. Quem é você? Não, mas o que você gosta de fazer? Então, se é um perfil dominante, ou se ela diz lá que é influente, é uma pessoa que custa conversar comigo, ela realmente é influente. É uma pessoa que, sabe, que ela não tem facilidade nem para falar comigo. Tudo bem que a entrevista, ela tem um bloqueio ali, que a pessoa já está nervosa. Mas dá para entender quando é nervosismo, ou quando... Porque o influente ele vai brincar, me notou nervoso demais, não sei o quê. Agora, quando é uma pessoa mais fechada, introvertida, ela fica... e ela se fecha, ela se entrega com os gestos, com os olhares. Então dá pra saber. Olha, gente, não dá pra enganar, né? Eu acho que não dá pra enganar quem você é e nem que você não sabe quem você é, né? Então, assim, o recado que eu vou deixar aqui, gente, é que se conheçam, né? Tenham uma entrevista de trabalho, tem um outro projeto, tem uma intenção de ter um relacionamento amoroso sustentável, se conheça antes, cure os seus bloqueios, as suas feridas, né? Procurem ali a origem do problema antes de que isso aumente ainda mais, né? Vire uma bola de neve, né, Jéssica? E um problema ainda maior. Exatamente. Isso acontece muito nos relacionamentos, porque as pessoas estão tão sedentas por um relacionamento que elas fingem ser quem não é. E aí, por isso, você escuta muito dentro dos relacionamentos. Nossa, mas você mudou demais. Você não era assim. O que aconteceu? Foi responder o teste lá do perfil, né? O teste imaginário lá do namoro. É porque a pessoa quer o quê? Criar uma capa, criar uma casca Exatamente. para conquistar. Então, quando conquista, não vira sustentável, porque essa pessoa não entregou a sua verdade. Então, ela se afastou de quê? De conectar com a pessoa que realmente ia somar forças com ela. Ela se afastou de colher esse benefício de alguém que aceite ela como ela é. Ela simplesmente se moldou para suprir a necessidade de ter alguém. Olha que vazio. E fazendo uma leitura, né, que talvez totalmente errada, porque se ela não se mostra como ela é, como que ela vai saber que a pessoa vai aceitar ou não ela como ela é? A pessoa busca tapar buracos, né? Exato. Então, assim, ela finge ser o que ela não é, se molda ali para o que o outro agrada, dá uma pesquisada do que ele gosta de fazer, adoro isso também.
que é mentira, e aí vai caindo por terra. E aí os relacionamentos, infelizmente, vão acabando, Não se ou sustenta. ficando um relacionamento onde fala assim, não sei para que que eu fiz isso da minha vida. Que é muito triste. Mas isso passa pelo autoconhecimento. Você precisa se conhecer e saber se posicionar de forma que as pessoas consigam enxergar a sua verdade, para que conecte as pessoas certas com você e você não se sinta frustrada de novo. Exatamente. E aí, às vezes não, isso é certo, né? Que quando você se conhece, você consegue ler o cenário e saber se aquela aflição, aquele problema que você está envolvida, a origem é sua ou do outro. E isso direciona que movimento a pessoa faz. Você pega ali sua autorresponsabilidade, você traz para você, olha, a pessoa está comportando dessa forma que não é uma forma coerente com os meus valores. Então, é uma pessoa realmente para caminhar ao meu lado? Quando você tem esse conhecimento dos seus valores, suas crenças, você se conhece, você sabe aquilo que é importante para você, você não vai aceitar menos que isso. Você vai buscar pessoas semelhantes com seus valores, que te aceite como você é e que não fuja muito daquilo que você espera de alguém. Porque não tem como dar certo. Não tem como. Pessoas assim, órbita totalmente diferente. E não estou falando que perfil comportamental diferente não combinam, porque isso é mentira. Eles se combinam, sim, inclusive se completam. Mas aqui eu estou falando de valores e princípios. Não, e o perfil comportamental, você conhecendo, você vai ter o conhecimento até de como complementar o outro, né? Porque eu acho isso muito importante. Porque se fosse para você namorar uma pessoa igual, se relacionar com uma pessoa igual, você ficava sozinho, né? Então, assim, é muito, muito legal quando você consegue fazer a leitura de quem você é e de quem o outro é, para que vocês unam força. Eles se complementam, exatamente. Muitas das coisas acontecem de certa forma em casa, porque estava mais controlada, tenho aquele equilíbrio, mas ao mesmo tempo outras coisas fazem acontecer porque meu esposo é dominante. Então, em ação ele faz e acontece. Então, a gente planeja e ele executa com mais facilidade do que eu. Então, olha como se completa. E da mesma forma que hoje a gente já chegou e falou assim, quando for contratar uma pessoa para trabalhar com a gente precisa de uma pessoa analítica. A gente precisa de uma pessoa que tenha esse controle, essa organização que nós não temos. É isso Então, a aí. gente saber o que a gente é e o que o outro pode agregar na nossa vida, a gente contrata de forma assertiva, a gente conecta com pessoas de forma assertiva. Por isso que tem pessoas que têm resultados mais fáceis, porque eu acho que parte do autoconhecimento, né? E aí, Jéssica, é papo muito cabeça, minha gente, e papo para mais de metro, como diz os mineiros, né? Se a gente for aprofundando, a gente vai ficar aqui até amanhã. Queria muito te agradecer e que você desse aí um recado para aquela pessoa perdida no rolê. O que é aquela pessoa perdida no rolê no assunto? Não sabe que posição quer ocupar, de quem que é a culpa. Aliás, ela sabe de quem que é a culpa, dos outros e não dela, né? E não tem nem noção de qual o próximo passo ela deve dar. Qual o recadinho que você deixa para essa pessoa? Não busque culpados, senão você vai punir inocentes. Então, olhe para você, busque seu autoconhecimento, para que você sim possa colher resultados diferentes do que você tem colhido. Seja autorresponsável pela sua vida, pela sua história, que eu tenho certeza que você tem sim resultados extraordinários esperando por você. Maravilhosa, Jéssica Gonçalves. Fala o seu arroba aí para que as pessoas te sigam lá, Jéssica. Jéssica Gonçalves, protagonista. Comece a seguir lá, estou esperando por você. Muito obrigada, pessoal, por ter ficado até aqui com a gente. Eu realmente gosto de trazer coisas que me trouxeram resultados. Depois que eu trabalhei o meu autoconhecimento, eu fiz escolhas mais assertivas, os meus relacionamentos ficaram maduros e realmente fez todo sentido trazer Jéssica aqui, porque, afinal de contas, o que eu quero para mim, eu indico para você. Estamos aqui para influenciar a todos, melhorar a vida. Muito obrigada, até a próxima. Jéssica, muito obrigada. Foi um prazer trocar essa experiência com você. Eu que agradeço, Keila, pessoal de casa. Muito obrigada pela oportunidade de vir aqui transbordar um pouco de conhecimento e amor na vida dessas pessoas e na sua também. Beijo, pessoal. Até a próxima.